Olá, Elisandra Rigger por aqui com um devocional tão especial para a nossa vida. Eu trabalho com casais, eu e meu esposo somos obreiros dentro da nossa igreja e nós trabalhamos há muitos anos com casais. E temos visto o que Satanás tem feito dentro dos casamentos. Nós acabamos de voltar de uma viagem, do qual nós somos servos também na Elo Conference, uma das maiores conferências do Brasil para casais. E como nós lidamos diretamente com as pessoas que vão até essa conferência, eu tive a oportunidade de estar com muitas mulheres. E o que eu mais ouvi é: Elisandra, eu estou cansada de lutar sozinha por meu casamento. Elisandra, o meu marido não muda. Elisandra, o meu marido não me ouve. Elisandra, eu já tentei de tudo, estou cansada e eu não quero mais. E nesse desespero tamanho de ver a transformação que tanto elas sonham, muitas mulheres têm tentado mudar os seus maridos com as próprias mãos. E isso acontece por meio de grito, de pressão, de cobrança, de humilhação, de falta de honra com os seus maridos quando eles não estão presentes, falando mal deles para qualquer pessoa. E eu tenho visto que as mulheres que deveriam ser sábias para transformar o seu casamento, por causa do cansaço, por causa da falta de resultado pelo que elas têm feito, elas têm se tornado mulheres controladoras, mulheres manipuladoras. E isso tudo está ligado a um espírito maligno de manipulação que é conhecido na Bíblia como o espírito de Jezabel. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel vem da manipulação, do controle. Jezabel, ela não aceitava ser contrariada, ela queria que tudo fosse do seu jeito, e muitas mulheres, sem perceber, têm agido da mesma forma, tentando moldar o seu marido conforme a sua vontade, tentando controlar as suas atitudes, as suas decisões e os seus sentimentos. E quando o seu marido não corresponde, elas tentam manipular com chantagem emocional, com o silêncio, aquele silêncio que nós fazemos de indiferença. Nós somos também agressivas ou usamos da religiosidade para transformar o nosso marido. Queridas, eu quero dizer algo para vocês. Eu já vivi isso e foi horrível. Eu já tentei mudar o meu marido com as minhas forças, com as minhas armas e com esse espírito perigoso de Jezabel, influenciando a minha alma, influenciando os meus sentimentos, influenciando a minha vida, abrindo a porta para que ele pudesse entrar e fazer festa na minha casa. E eu estava assim, destruindo o meu casamento, trazendo frieza para o meu casamento, tirando o meu marido de casa porque ele não tinha vontade de vir para casa e contaminava todo o ambiente, afastando a presença de Deus. A palavra em Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba ou a destrói. O que eu fazia, queridos? Com as minhas próprias mãos, eu derrubava a minha casa. Ao invés de eu construir a minha casa, eu derrubava com tudo aquilo que eu achava que era certo. E eu derrubava o meu casamento. Ao contrário de uma mulher sábia que deve edificar a sua casa. Queridas, nós precisamos entender uma coisa: não é pelo nosso poder, é pela ação de Deus. Zacarias 4:6 diz que não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós nunca vamos poder mudar o nosso marido gritando, controlando ou manipulando. É Deus quem muda o nosso marido, é o Espírito Santo que convence e transforma. Nós precisamos hoje parar, refletir sobre as nossas vidas e ver se nós temos usado a manipulação como essa arma. E nós precisamos reconhecer. E nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos jogar aos pés do Senhor, aquele que nos ama, o nosso paizinho querido, e pedir para que Ele arranque do nosso coração
todo espírito de Jezabel, toda raiz de controle, toda tentativa de domínio que nós temos sobre o nosso marido, porque nós tiramos a autoridade dele e nós enfraquecemos a nossa casa. Nós tiramos o sacerdócio do nosso marido, e quando nós estamos cansadas, quando nós dizemos que estamos cansadas, é porque nós temos tomado a autoridade do nosso marido para nós, o sacerdócio do nosso marido para nós, e isso não é bom, isso nos oprime. Então nós vivemos oprimidas. Queridas, nós precisamos liberar o nosso marido para que ele seja tratado por aquele que realmente pode fazer alguma coisa, e esse alguém é Deus. Hoje eu quero convidar você a ocupar o seu lugar de mulher sábia, aquela que ora, aquela que edifica, aquela que ama, a que influencia com amor e que permite que Deus seja o Senhor do seu casamento. Eu quero convidar você para orar comigo. Eu quero convidar você a um arrependimento. Declare, Senhor, eu reconheço que muitas vezes tentei mudar o meu marido com as minhas próprias forças. Eu tentei controlar, eu tentei manipular e sem perceber eu abri portas para que o espírito de Jezabel influenciasse todas as minhas atitudes. Eu me arrependo, Senhor. Declare, eu me arrependo. Me perdoa, Senhor. Arranca de mim todo o desejo de controlar, toda raiz de manipulação, toda raiz de amargura, toda raiz de tristeza, e me ensina, Senhor, a ser uma mulher sábia, uma mulher humilde e submissa, não ao meu marido, mas à tua vontade, Senhor. Que quando nós somos submissas à tua vontade, Deus, nós automaticamente nos tornamos submissas ao nosso marido, que é a nossa autoridade. Eu entrego, Senhor, o meu casamento nas tuas mãos e declaro, não será pela minha força, mas pelo teu Espírito. Declare, querida, eu declaro que não será pela minha força, mas pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém.